Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 5. Versículo de número 21. Amém? E diz o texto sagrado: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ponto. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ponto. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome e o exaltamos na beleza da tua santidade. Nós nos sentimos, ó Deus, gratos ao Senhor por podermos aqui celebrar o teu santo nome, direcionados pelo teu Santo Espírito. Por isso, ó Deus, aceita a nossa gratidão através dos louvores ministrados. E que o Senhor agora, ó Deus, continue falando aos nossos corações. Que nós possamos mais uma vez entender a tua santa palavra e caminhar em temor e tremor e em obediência ao que o Senhor ministra aos nossos corações. Assim, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Isabela falou aqui há pouco a questão das festas juninas. Nós estamos aí neste mês de junho e de tradição muito forte aqui no Brasil e em especial no Nordeste brasileiro. Uma das perguntas que eu tenho mais instado a responder estes últimos dias é perguntando: pastor, crente pode ir para o São João? Pastor, meu filho pode ir dançar quadrilha na escola? E por mais que a gente conheça a palavra de Deus, somos ministrados na palavra de Deus, muitos crentes ainda se encontram fragilizados, né, em relação a essa situação. Inicialmente eu quero dizer aqui que como Igreja Batista, para você que nos visita, para você que nos acompanha virtualmente, a Igreja Batista, dentro dos seus princípios consagrados, ela traz a tolerância e o respeito a todas as matizes de religião. Nós respeitamos, entretanto, por vezes nós não concordamos, mas isso não nos faz tirar o respeito à prática de fé que pessoas adotam. Fica aqui esse registro. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre idolatria, né? Aproveitar este tempo. Quando João, ao escrever essa epístola, nesta frase final da sua primeira epístola, quando ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quem está escrevendo isso é o próprio João. Não é o João Batista, que ele morreu. É o João evangelista, discípulo e posteriormente apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, da Igreja do Senhor.
E o que é que ele diz com essa frase? O que é que ele quer dizer? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ele quer dizer que é um chamado à igreja, para que a igreja viva a vigilância e tenha isso como uma proteção espiritual. E, por consequência, advertindo aquele povo contra a idolatria. Idolatria essa que envolve, em sentido amplo, qualquer coisa que influencie, qualquer coisa que tire Cristo do centro da nossa adoração. João, ele escreve também essa porção e a Bíblia nos deixa isso bem claro, como uma forma de deixar aquela igreja com o propósito de rebater erros e comportamentos doutrinários e éticos de falsos mestres e de conduta de muitos cristãos. A mesma coisa acontece nos tempos de hoje. Falsas doutrinas e falsos comportamentos que precisam ser corrigidos por nós como cristãos. Então, as festas juninas, apesar de um cunho cultural defendido por muitos, e tem o seu ponto cultural, entretanto, nós não podemos desconsiderar que há uma questão espiritual. Por que nós dizemos que há uma questão espiritual? Porque está, por consequência, prestando culto a santos. Aqui nós podemos descrever como o São João, o São Pedro, o Santo Antônio e em algumas regiões ainda o São Paulo. Tem a festa junina envolvendo também o São Paulo, mas não é da nossa tradução aqui. Então, irmãos, quando nós paramos e dedicamos atenção a isso, nós estamos nos portando ou se comportando como idólatras. A Bíblia, ela é bem clara e nós não podemos ter nenhuma dúvida disso. Quando ela usa a expressão santo, ela está dizendo que são aqueles separados pelo Senhor para a sua obra e para a sua adoração. Santo quer dizer separado. Separado do quê? Separado do que é profano, do que é do mundo. Nós, como igreja do Senhor, nós somos separados. No contexto do catolicismo romano, santo, ele passa por um processo de canonização, né, até chegar à condição de um santo. Na Bíblia Sagrada, isso não há um respaldo, porque o respaldo que nós temos para sermos santos é a partir do momento a qual somos chamados pelo Senhor Jesus Cristo, e ali nós nos revestimos desta condição de santos ou separados
pelo Senhor. Então, irmãos, esse termo santo, ele inclui a questão da nossa retidão moral, ético-moral diante de Deus, como também a questão da ênfase do chamado, da nossa dedicação da nossa vida para o uso sagrado por Deus. A Bíblia Sagrada, desde o Êxodo, no capítulo 19, versículo de número 6, ele diz: e vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa. O propósito de Deus, ele vem desde o Êxodo. E dentro desse conceito, você vai chegar ali também no livro do Êxodo, quando temos o decálogo, as 10 leis de Moisés, quando fala no item 3, não terás outro Deus além de mim. Ou seja, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações ao que me amam e obedecem aos meus mandamentos. O que é que está acontecendo aqui? O Senhor, no Gênesis, onde nós conhecemos toda a história do pecado que contaminou a estrutura humana, o Senhor, ele levanta uma família dos patriarcas e, posteriormente, no final do livro do Gênesis e início do livro do Êxodo, nós vemos a grande fome, onde o povo é instado a ir morar no Egito, devido àquela situação toda que envolveu José, que, ao interpretar um sonho de Faraó, veio prosperidade e abundância para o Egito, e nos anos de fome, aquela família dos patriarcas, por último Jacó, esteve ali e prosperou. Só que, durante aqueles 400 anos que eles viveram no Egito, eles adquiriram muitos costumes idólatras daquela nação egípcia, os seus deuses. Então o Senhor fala naquele processo de libertação do povo daquele cativeiro egípcio, essa ordem de que não deveria ter outros deuses além do próprio Deus. Ou seja, era o processo de transformação da mente daquele povo. Então, a gente vai avançar lá em Deuteronômio 6,13, quando diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. Ou seja, Deus é um Deus que exige de nós exclusividade no relacionamento com Ele, exclusividade na adoração a Ele. Esse mesmo princípio você vai encontrar no Novo Testamento, nos mandamentos que diz: amarás ao teu Deus de todo o coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Que é no sentido da gente prestar culto exclusivamente a Ele.
A gente avança na Bíblia Sagrada, abra aí em primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é por demais interessante e vale a pena nós lermos, capítulo 10. Olha o que Paulo fala, 19 e 20. Capítulo 10, 19 e 20. Quando ele diz aquela questão de idolatria e o culto a demônios. Paulo fala, mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Isso é uma palavra de Paulo ratificada ali, seja por Mateus 4,10, como eu disse, como crentes nós devemos adorar exclusivamente a Deus. Assim, irmãos, os nossos lábios, a nossa mente, como mente sã, curada, transformada pelo Senhor, deve devotar ao Senhor toda adoração com exclusividade a Ele. Ele chega na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 15, diz, portanto, ofereçamos sempre, por meio dele, a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. É muito importante, por consequência, depois dessa breve explanação, a gente parar para refletir o que é que a gente pode considerar dentro de um contexto cultural, mas que envolve, quer queira, quer não, uma questão espiritual muito forte. As questões folclóricas, a gente vai verificar isso em todas as partes do mundo. Se você chegar nos Estados Unidos, na época do Halloween, no mês de outubro, a festa das bruxas, e que o povo se solta em celebração a um feriado, por nós aqui enxergando aquela situação, nós vemos aquilo como uma abominação. E é. Por quê? Porque afasta a adoração do altar do Senhor. A mesma coisa a nós aqui é uma situação que nos afasta da adoração ao Senhor quando nós nos dedicamos a essa prática. Mas eu gosto sempre de olhar para as situações com a ótica, com a lente, na qual a gente possa girar a chave da nossa mente e, por consequência, reafirmar a nossa fé na palavra de Deus. Essa é uma oportunidade que a gente não vai pensar simplesmente que é São João. São João está aí. A idolatria está aí. Ela existiu no passado, está existindo no presente e vai existir no futuro até o dia que Cristo voltar. Mas a questão agora está na nossa consciência cristã. A questão agora está na nossa fé. Está agora na nossa ética relacional com Cristo.
como nós, na condição de sermos luzes neste mundo. Eu acho muito interessante uma camisa que se usa aqui na igreja, que tem um saleiro e uma luz, né? Só que eu já falei para algumas pessoas, esse saleiro e essa luz, e até falei para o idealizador da camisa, que ele ia botar o sal saindo e a luzinha acendendo. Porque seria uma expressão de que não só ser chamado, mas que está transmitindo na vida das pessoas. Então, neste tempo, seria uma oportunidade da gente pensar a nossa vida como cristão. A palavra do Senhor é bem simples, quando diz que nós não devemos amar o mundo, ou as coisas mundanas, não é isso? Nem o que no mundo há. É simples, porque o amor do Pai ali não está. Se o amor de Deus não está ali, e se eu não estou desviando os meus lábios de adoração para altares idólatras, por que essas coisas ainda mexem com o meu íntimo, mexem com o meu interior, mexem com meus desejos, mexem com minhas vontades? Por isso, é aí que o inimigo, o tentador, ele pega brechas nas nossas vidas. E muitas vezes a gente se torna vulnerável com essas seduções, ainda mais do baiano. Eu estava conversando com alguém hoje de manhã e falou assim, olha, a nenenzinha está com pouco tempo assim de vida e só quer sair dançando dentro de casa, tudo ela dança, né? Baiano é assim. A criancinha pequena, caiu um talher na cozinha, o menino já se balança todo, né? Porque gosta de dançar. Eu não gosto muito de dançar não, mas eu acho interessante. Nós temos essa musicalidade, né? Rítmica, né? Vinícius pode falar disso outro dia, né? Mas isso daí, porque nós temos essa essência em nós. Mas a gente tem que canalizar isso hoje, com um novo entendimento, para adoração a Deus, não a deuses estranhos. Deus, Ele sempre nos trouxe palavras para nos prevenir, para que a gente não imitasse a idolatria dos povos que conquistaríamos, ou seja, nossos irmãos do passado, né? Você vai conquistar, mas você não pode se contaminar com os deuses daquele povo. Não se devia seguir os seus costumes. Não se deveria haver relacionamentos ou casamentos mistos. Indo mais a fundo, que não contraísse matrimônio com filhos destas nações, para que o povo não se contaminasse, para que o povo não se corrompesse, não é? Por isso, eu volto a essa pequena frase, profunda, porém, do apóstolo João, que ele trata do amor de Deus. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Por que ele disse isso? Porque ele sabe que as consequências são por demais prejudiciais para as nossas vidas. Não é para com Deus, não. Deus vai continuar sendo Deus. Deus vai continuar nos amando. Deus não vai se decepcionar com você por causa disso. Não vai se decepcionar. Sabia disso? Porque Ele é Deus. Mas nós vamos nos decepcionar conosco mesmos. Nós vamos nos entristecer. Porque no momento que a gente cai na realidade de que desviamos a nossa atenção de adoradores para deuses estranhos, conhecendo a verdade,
isso traz para nós tristeza de alma. Isso traz para nós falso testemunho. E a pergunta é: o que faríamos nestas festas? Muitas vezes nós temos vergonha de propagar o Deus que nós cremos. Tem gente que tem vergonha de andar com uma Bíblia Sagrada. Tem gente que tem vergonha de orar. Tem gente que tem vergonha de visitar. Tem gente que tem vergonha de ministrar a Deus na vida de outras pessoas, mas não tem vergonha de se submeter a atos de idolatria. E o faz por vontade, e o faz por satisfação de prazer, e não mais por ignorância, porque sabe que é errado. Por isso, irmãos, o Senhor já nos disse desde o passado que obedecer é melhor do que sacrificar. E assim nós devemos ser o quê? Fiéis à nossa fé. A fé ao chamado que Deus nos comissionou, ao chamado que Deus nos deu. Um prazer temporário, prazer que pode trazer consequências, como foi dito aqui na oração, disposição a bebidas, a ambientes de tentação, e a nossa carne fraca se expõe a isso, e depois a gente paga um preço. Muitas vezes a gente abre mão de uma declaração tão forte de Deus sobre nossas vidas, tão profunda de Deus sobre nossas vidas, que talvez a gente vive um evangelho sem sentir a dimensão, sem viver a grandeza que Deus rotula sobre as nossas vidas. 1 Pedro 2,9, nessa passagem muito conhecida, diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, do mundo da escuridão, do mundanismo, para viver num reino diferente, que é o reino da sua maravilhosa luz. Você sabe o que é você ser tirado do reino da escuridão, o reino das trevas? Você sabe o que é isso? E muitas vezes a gente não se apercebe dessas coisas, mas espiritualmente nós fomos tirados daquele reino de trevas, de escuridão, e hoje nós estamos no reino de Deus. E a gente não valoriza isso. Eu paro e penso que muitas vezes a gente perde a noção da nossa identidade, né? A minha identidade é 3.150.997.55 SSP Bahia, né? Eu tenho a minha identidade, eu tenho meu CPF, mas a minha identidade cristã, qual é a minha identidade cristã? Né? E eu sei a minha identidade cristã. Quem Pedro? Eu sei o meu compromisso que eu devo ter com a palavra de Deus, com meus erros, com minhas fraquezas, mas eu sei. Né? E todos nós precisamos saber disso. E muitas vezes a gente se expõe para um ato de exposição, de adoração a deuses estranhos, porque a fachada é João, é Pedro, é Antônio, é Paulo, mas por detrás disso existe lutas espirituais, guerras espirituais, existe exposição a deuses estranhos de toda a ordem. Ali, meus irmãos, como é no carnaval, a festa da carne, tudo, exposição a deuses estranhos.
eu fico imaginando se São João, ou João Evangelista, ou Pedro, ou Paulo, ou Antônio, que eu não sei a quem se refere aqui, onde eles estão lá no céu, o que é que eles estão achando dessa loucura toda de usar os seus nomes para adoração a outros deuses? Vocês já pensaram nisso? Totalmente pagã. Sim. Sim, sim, das primícias, sim. Sim, sim. É porque o tempo é curto aqui para a gente fazer uma abordagem histórica desse negócio. Mas a gente tem que ver que muitas vezes a gente busca intercessão neste tempo que as mulheres, no mês de março, né, começam a plantar o milho. Milho é bênção, uma comida maravilhosa, não tem contra nada contra milho. Pode comer milho nessa época à vontade, pode comer amendoim à vontade, que é tudo que Deus fez, não tem problema, né? Mas você usar Santo Antônio para interceder para o seu casamento, arrumar um marido, meu Deus do céu, que loucura, interceder perante Deus, isso é coisa que não existe, né? A Bíblia nos ensina que nós só temos um intercessor, quem é? Jesus Cristo perante Deus. E a gente fica deixando se usar de intercessores perante Deus, né? Timóteo, 1 Timóteo, lá 2,5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 João 2, 2, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos o quê? Um intercessor, um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, meus irmãos, chega ao ponto do profeta Amós, ele deixa registrado em Amós 5,21, o que Deus passa para ele. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não exalarão bom cheiro. Como é que a gente fica diante de uma situação dessa, quando estamos expostos a prestar homenagens a santos, padroeiros, quando na verdade eles foram servos do Senhor Jesus e que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus. Isso você vai ver muito bem tratado por Davi no Salmo de número 103. Em casa você dá uma lidinha. Você avança no Novo Testamento, ali em Atos, quando Paulo ele vai a Atenas, ele ali reprovou todos os altares que estavam ali naquele aerópago, menos aquele erigido ao Deus desconhecido. Porque Paulo, ele tinha a consciência, né, a ética, né, a fé determinada de que Jesus Cristo era o Deus, era o Salvador, era um intercessor e era o único digno de adoração. Ele chega lá em Atos 17, 22, 24 e diz: e estando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio.
o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Esse é o Deus em que servimos. Portanto, eu quero levar já essa mensagem para o final, para que a gente pense. A Bíblia Sagrada diz que quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer coisa façais para a glória de Deus. Por isso, irmãos, festa junina, ela não serve para os propósitos de glorificação do nome do Senhor, porque há um arcabouço de celebração de idolatria, adoração a ídolos feito pela mão do homem. Esta adoração não pode ocupar o lugar de Deus no coração da igreja do Senhor, do povo do Senhor. Se a gente deixa que isso ocupe espaço no nosso coração, você está vulnerável a sofrer aquilo que diz o Salmos 115. Deus abomina qualquer tipo de idolatria. Deus abomina. Seja idolatria a deuses estranhos, seja idolatria a marido, seja idolatria a filho, seja idolatria a mulher, seja idolatria a bens, seja idolatria a alguma coisa. Tudo aquilo que tira Deus do centro é uma motivação idólatra que está no nosso coração e Deus abomina, porque isso envolve submissão consciente da igreja a deuses estranhos. E isso é por demais abominável ao Senhor. Temos nós conhecimento de que se algo é consagrado a ídolos, nós devemos nos abster. Se uma festa é consagrada a ídolos, nós devemos nos abster. Sejam maduros. O que Deus fez, o alimento, você pode comer, porque foi Deus que fez. Você está entendendo? Você só não o coma se você vai expor ou constranger o seu irmão, muitas vezes fraco na fé. Então nós devemos ter cuidado. Mas não é pecado. O pecado é você desvirtuar a sua adoração a Deus para ídolos, deuses estranhos. Nós não podemos agir como igreja do Senhor, como ignorantes, como portadores da falta de conhecimento, como imprudentes, como nécios. E deixar a oportunidade de testemunharmos a nossa fé. Vi e já ouvi alguns testemunhos de crianças falando assim recentemente. Eu não vou para a festa porque não é festa de Deus. Eu vi isso essa semana. Então, cabe a você, pai, mãe, a responsabilidade de conscientizar, de ensinar os vossos filhos a participarem destas festas, né? Mostrar a real realidade. A Bíblia nos exorta que nós devemos fugir de tudo aquilo que tem, olha só, aparência. Não precisa ir muito fundo, não. Basta ter o quê? Aparência do mal. E muitas vezes a gente desconsidera e se expõe a essas situações. Por isso, encerrando essa reflexão, devemos orar a Deus, que Ele nos dê o quê? Firmeza
como crentes, a mesma firmeza que ele deu para a igreja primitiva, para que nós tenhamos fé, tenhamos determinação e não nos expormos a essas bandejas do mundo para satisfazer homens, para satisfazer sociedade. De jeito nenhum. Nós precisamos lembrar que a nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada. E se nós não vivermos essa regra de fé, nós vamos ficar vulneráveis. Uma outra questão que eu tenho muito enfrentado, isso já ao longo de muito tempo. Pastor, meu marido gosta de São João e eu sou cristã. Como é que eu faço? Meu marido quer ir. E eu já cansei de dizer, minha irmã, vá lá. A mulher sabe, abençoa a vida do seu marido. Ore, peça a Deus. Se Deus não tirou do coração, Ele está tratando aquela alma. Vá, dê seu testemunho, dê seu comportamento, testemunhe, mas não se submeta aos prazeres daquela festa. A gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente joga pedra nos outros sem saber os contextos da situação da vida de cada pessoa. Então que a gente tenha cuidado também com isso, porque depois do São João, pastor, você viu fulano de tal na festa? O que você estava fazendo lá? Então devemos ter muito cuidado com essas coisas, né? Sim. Temos que ter muito cuidado. Tem um crente que precisa se consertar. Mas vamos lá, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus, que o Senhor continue nos sustentando, nos abençoando e nos amadurecendo cada dia. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra nos orienta, a Tua palavra nos mostra o caminho, e cabe a nós vivermos em obediência à Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor a cada dia nos sustente na fé, nos dê senso de atitude e comportamento cristão, e que as pessoas possam ver em nós testemunho de mentes e de vidas transformadas. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Guarda-nos, livra do mal. Abençoa a nossa cidade, Senhor. Abençoa as pessoas que estarão ali participando desse trabalho, ó Deus. Abre a mente, Senhor Deus, livra do mal. Nós te pedimos esta ação de misericórdia. E assim te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço a seu irmão e sua irmã, e nosso culto está encerrado. Que Deus abençoe.